Olá. Finalizamos aí a primeira parte falando sobre a lei moral e a lei cerimonial. E lá nós vimos que a lei moral, escrito com o próprio dedo de Deus, de acordo com Êxodo 31, o versículo 18, Deus escreveu com seu próprio dedo e deu a Moisés ali no Monte Sinai. E Deuteronômio capítulo 10, o versículo 5, diz que Moisés pegou as tábuas dos 10 mandamentos e colocou dentro da arca. Lei moral. A lei cerimonial foi escrito por Moisés num livro da lei, de acordo com Deuteronômio capítulo 31, os versos 24 a 26. E Moisés colocou aquele livro da lei para o lado de fora da arca. Lei moral, escrito com o dedo de Deus, e lei cerimonial, escrito por Moisés. Lei cerimonial foi abolida, e lei moral, escrito com o dedo de Deus, não foi abolido e nunca será abolido. Paulo, ele falando nesse assunto sobre a lei cerimonial, lá em Gálatas capítulo 3, o versículo é o 10, Paulo diz: todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Ali no capítulo 5, dos versos de 1 a 3, Paulo continuou falando sobre a lei. De que lei Paulo está falando aqui? Paulo está falando da lei cerimoniais. Aliás, toda vez que Paulo falar contra a lei, ele está falando sobre a lei cerimonial. Lá em Romanos capítulo 7, o versículo 7, Paulo diz assim: que diremos, é a lei pecado? Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Então aqui Paulo está falando da lei moral. Paulo diz que ele não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Para você que diz que não existe lei, se não existe lei, não existe pecado. E se não existe pecado, por que você joelha e pede perdão a Deus? Se não existe pecado, não existe perdão. Então Paulo, ele falando sobre a lei moral, ele está dizendo, eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Lá no capítulo 3 de Romanos, no versículo 31, Paulo diz: anulamos a lei pela fé? De modo nenhum, antes confirmamos a lei. Paulo aqui está falando da lei moral. Já no capítulo 7 de Romanos, no versículo 12, Paulo está dizendo: a lei é santa e os mandamentos é justo e bom. Já no versículo 14 do capítulo 7, ele diz: a lei é espiritual. Então Paulo está falando da lei moral e da lei cerimonial. Lei cerimonial, lei de sacrifício, lei essas que foram abolidas. Mas a lei moral não foi abolida. E quem mudou isso? Qual foi a mudança? De acordo com Daniel, capítulo 7, o versículo 25, lá diz que eles cuidariam de mudar os tempos e as leis. Eles cuidariam de mudar os tempos e as leis. Em Romanos capítulo 1, o versículo 25, diz que eles trocou a verdade de Deus em mentira, servindo a criatura no lugar do Criador. Servindo a criatura no lugar do Criador. Então foram mudados. Eu quero apresentar para você aqui os mandamentos da Bíblia
e também os mandamentos segundo o catecismo romano. O primeiro mandamento da Bíblia diz assim: não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento do catecismo diz assim: amará a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento da Bíblia diz: não fará para ti imagem de escultura, não as adorarás. E o segundo do catecismo diz assim: não toma seu santo nome em vão. O terceiro da Bíblia diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O terceiro do catecismo diz: guarda os domingos e festas. O quarto da Bíblia diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E o quarto do catecismo diz: honra pai e mãe. O quinto da Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os seus dias de vida na terra. O quinto do catecismo diz: não mata. O sexto da Bíblia diz: não matarás. O sexto do catecismo diz: não peca contra a castidade. O sétimo da Bíblia diz: não adulterarás. E o sétimo do catecismo diz: não furta. O oitavo da Bíblia diz: não furtarás. O oitavo do catecismo diz: não levanta falso testemunho. O nono da Bíblia diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O nono do catecismo diz: não desejar a mulher do próximo. O décimo da Bíblia diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. O décimo do catecismo diz: não cobiçarás as coisas alheias. Viu alguma diferença? Viu? Se você analisar, no catecismo não está o sábado, foi tirado. Se você analisar também no catecismo não está não fará para ti imagem de escultura, também foi tirado. E quando você desce lá para o nono e o décimo do catecismo, o décimo na Bíblia, eles transformaram em 2 no catecismo. O nono e o décimo do catecismo equivale a 1 ao décimo da Bíblia. Interessante, né? Por que fez essa troca? Por que tirou a adoração de imagem? Lá no catecismo não está. Mas eu quero dizer para você, querido, no catecismo romano não está lá: não fará para ti imagem de escultura. Mas na Bíblia está. A Bíblia que você usa lá está: não fará para ti imagem de escultura. É uma ordem de Deus. Não as adorarás. Na Bíblia que você usa, lá está dizendo: lembra-te do dia de sábado para o santificar. No catecismo não está, mas na Bíblia está. Quem mudou isso? E por que mudou? Além do primeiro mandamento, que Deus vem pedindo adoração, vem pedindo a obediência para si próprio. O mundo religioso hoje está... esse primeiro mandamento, eles transformou o primeiro mandamento: não terá outros deuses diante de mim. Eles transformou esse mim em 3. Ele transformou esse mim em 3 pessoas. Então foi mudado, sim. Foi mudado. Agora veja o que é que Deus diz aqui para quem muda os seus mandamentos. Mateus capítulo 5. Abre a sua Bíblia aí no livro de Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, o versículo é o 19. O versículo 19 diz assim: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores,
e assim ensinar os homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Então, se eu tirar um desses mandamentos, eu sou considerado o mínimo no reino dos céus. Eclesiastes, olha o que é que Eclesiastes diz. Eclesiastes capítulo 3. Vou pedir você que abram a sua Bíblia aí no livro de Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Estou abrindo aqui a minha Bíblia, vou pedir você que abram aí a sua Bíblia também, aí no livro de Eclesiastes capítulo 3. E aqui diz assim, estou encontrando aqui, o versículo é o 14. Capítulo 3 de Eclesiastes, o versículo 14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhes pode acrescentar e nada lhes pode tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Foi mudado os mandamentos de Deus. Foi mudado. Você viu aí, segundo a Bíblia e também segundo o Catecismo. Foi mudado. Eu quero dizer que Jesus não mudou nada. Cristo não veio abolir a lei. De acordo com o capítulo 5, versículo 17 de Mateus, Jesus diz que não veio abolir a lei ou os profetas, mas sim cumprir. Jesus não veio abolir a lei ou os profetas, mas cumprir. Eu quero dizer para você, querido amigo evangélico, você diz que não tem ligação nenhuma com a Igreja Católica, com o papado, mas você está apoiando sim na guarda do domingo, porque o domingo foi mudado pelo papado. Eu quero dizer para você que diz que guarda todos os 10 mandamentos, mas pisa no primeiro mandamento, quando devemos aí adorar e obedecer o único Deus. Você está trazendo aí uma adoração e uma obediência a 3 deuses. Deus diz, não terá outros deuses diante de mim. Esse me no singular é direcionado para Deus. Você está fazendo de um único Deus, você está transformando em 3. Então você está pisando o primeiro mandamento também. Esse mandamento da Santíssima Trindade também é da Igreja Romana, aquela mesmo que mudou o sábado para o domingo. Tiago 2,10 diz que aquele que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Vimos aqui que Jesus não veio abolir a lei, mas sim cumprir. Jesus guardou o sábado de acordo com o capítulo 4, verso 16 de Lucas. Jesus guardou o sábado. E ele diz que no capítulo 15, no versículo 10 de João, ele guardou os mandamentos do seu Pai. Jesus guardou os mandamentos do seu Pai. E ele diz, se me ama, guardarás os meus mandamentos. João 14, versículo 15. Ele guardou os mandamentos do Pai. E se você ama realmente Jesus, guarda também os seus mandamentos. As mulheres que acompanhavam Jesus, ali no capítulo 23, nos versos 54 e 56 de Lucas, quando elas chegaram no túmulo, elas ali pararam, descansaram o segundo mandamento. Chegou o sábado, elas descansaram o segundo mandamento, de acordo com o que Jesus tinha ensinado para ela. Paulo também guardou o sábado. Atos capítulo 18, os versos 3 e 4. Então é isso, queridos. É isso. Lá em Isaías capítulo 8, verso 20, diz
a lei e o testemunho. Se eles não falar desta maneira, jamais verá a alva. Aqui vem abordando a lei moral. Em Provérbios, capítulo 29, o versículo 18 diz: se não houver profecia, o povo se corrompe, e aquele que guarda a lei é feliz. Provérbios 28, versículo 9 diz: se desobedecer a lei, se não ouvir os mandamentos de Deus, ante as suas orações será abominável. Abominável é coisa que desagrada a Deus. E em Apocalipse capítulo 12, o versículo 17, o último livro da Bíblia, falando aí para uma classe de pessoas que nesses últimos dias está vivendo e procurando fazer de acordo a vontade de Deus. Lá vem dizendo: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então aqui nós vimos que o dragão está irado contra um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. De acordo com o versículo 9 do capítulo 12 de Apocalipse, o dragão é a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então aqui Satanás está irado contra o povo de Deus, aquele povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? De acordo com o capítulo 19 de Apocalipse, o versículo 10, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Se eu não creio em profecia, muito menos eu vou compreender a palavra de Deus. Para me entender as profecias, eu tenho que obedecer e guardar os mandamentos de Deus. Por isso que o diabo está irado contra o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus. Eu quero dizer para você, no livro de 1 João, capítulo 3, o versículo 4, diz que o pecado é a transgressão da lei. E diz mais, 1 João capítulo 2, o verso 4, aquele que diz que me ama, aquele que diz que me conhece e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso. Então aí está, queridos. Lei moral, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, continua e continuará em vigor. E continuará em vigor. Essa não muda, é eterna. Porque Deus é eterno. Eu quero finalizar aqui com você com o versículo 42 de João 12. Peço a você que abram a sua Bíblia. João capítulo 12. O Evangelho de João capítulo 12. O versículo é o 42. Lá diz assim: contudo, muitos entre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não ser expulso da sinagoga. Quando Jesus veio naquela época, trazendo a mensagem para os judeus, muitos creram nele. Dentre esses muitos está lá José de Arimateia, está também Nicodemos, enfim, muitos creram. E muito mais creram. Mas com medo dos fariseus, com medo das outras pessoas, com medo dos líderes religiosos, eles abafaram a verdade. A mesma coisa eu estou falando com você aqui hoje. Eu creio que você está crendo nesta mensagem. Eu tenho certeza que você está crendo porque está extraído da Bíblia. Está vindo da Bíblia. E ao você crer,
Você tem que se manifestar. De acordo com o versículo 43, porque se eu não me manifestar, eu estou amando mais a glória dos homens, eu estou amando mais pastor, padre, líder religioso do que a Deus. Eu tenho que me manifestar, você tem que se manifestar. E entregar sua vida a Deus. E pedir a Deus que conduza a sua vida. Diante de tantas verdades na Bíblia, eu creio que agora que você veio descobrir isso. Eu quero dizer uma coisa para você. Neste momento, diante de tantas verdades, você está aí, ouvindo esta mensagem, com lágrimas nos olhos. Eu sei que está correndo lágrima aí dos seus olhos, porque você viram e ouviram essas mensagens. Mensagens essas que você nunca ouviu na vida. E essas lágrimas que está correndo aí, é sinceridade. Você é sincero. E Deus está à procura de pessoas sinceras. E eu faço um apelo a você. De acordo com Atos capítulo 17, o versículo 30, lá diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O tempo que você não conhecia, mas agora você conhece. E Pedro diz em Atos capítulo 5, versículo 29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Entrega a sua vida a Jesus Cristo. Confia nele e o mais ele fará. E que Deus te abençoe. E mais informações, nós temos aí o endereço eletrônico www.advertenciafinal.com.br ou pelo telefone 9818 5794. Repetindo, 898 5794. 98185794. E que Deus te abençoe. Amém.